Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição desse programa, desse encontro semanal tão gostoso que a gente tem, porque a gente conversa com jovens, a gente fala com aqueles que têm toda uma expectativa de vida pela frente, projetos, caminhos a serem seguidos. E nesse bate-papo você também está participando dele. É muito interessante saber que você está aí. A gente se alegra muito em saber que você está aí do outro lado e para isso que a gente sempre pede que você faça algum comentário, fale de onde você está falando, comente o que você está achando do programa, o que você aprendeu, que coisa boa. E aproveita também para curtir e compartilhar. Claro, se você estiver nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Pode ser que você esteja também participando deste programa através da programação da TV Manaim no nosso sistema multiplataformas. Se tiver, que coisa boa, seja bem-vindo a este canal e continue acompanhando os nossos programas. Mas hoje a gente tem um assunto que a gente vai abordar e que você vai saber daqui a pouquinho, dentro de uma sequência que a gente tem valorizado muito nos últimos tempos, que é a questão do projeto profissional. E quando o projeto profissional se confunde com aquilo que é o projeto de Deus, quando a gente pode utilizar daquilo que a gente aprende na nossa profissão dentro do dia a dia da igreja. Você vai saber daqui a pouquinho como é que isso acontece a partir da pauta de hoje. Vamos ver quem está no estúdio aqui? Eu olho para essa câmera aqui, está esse grupo de jovens, estou cercado por jovens hoje, que alegria, que bênção, e eu começo cumprimentando a minha querida colega de trabalho, Priscila Lopes. Priscila, paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo e aos jovens que estão aqui presentes conosco também. Prazer Muito estar aqui bem. com vocês. Hoje a gente tem como convidada uma pessoa que está acostumada com esse estúdio, está acostumada com a TV Manaim, está acostumada com câmera. Você já sabe, você conhece a Priscila, das transmissões que nós temos, da programação que nós temos, que é uma programação especial, inclusive pelo fato da acessibilidade. Toda a nossa programação, inclusive este programa, conta com intérprete de Libras para que todos possam alcançar a mensagem que está sendo transmitida. E agora eu cumprimento meu colega Daniel Bravin. Daniel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, Priscila, aos jovens que estão no estúdio e a você que nos assiste, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui participando de mais um programa, de mais uma gravação, e o tema nós conseguimos abordar de forma muito prática, porque estamos aqui com Priscila, que aparece diversas vezes nas nossas vidas, principalmente nas transmissões da igreja, né, pastor, como o senhor comentou. Então começa agora o programa com o tema Libras, e Priscila Lopes é muito do que capacitada para falar desse programa. E eu queria já fazer uma pergunta, Priscila, que é o que te motivou, como que você entrou nesse mundo que é o da Libras? Olha, Daniel, se eu contar tudo aqui, já vai fazer pelo menos uns 3 a 4 episódios. Vamos embora. Porque não tenho familiar surdo, não tenho amigos surdos, não tinha na época, né? Simplesmente foi porque um anjo, em forma de uma bola de um fogo, chegou para mim e falou: que dia mesmo você vai começar? Que eu já estou falando com você para você fazer Libras. E aí eu falei: não vou ter para onde correr. Depois desse mandato do Senhor, então foi tudo por orientação que o Senhor mandou mesmo. Mas eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça: Priscila, você quis fazer Libras? Pensou em ser tradutora, intérprete? Não. Sempre trabalhei na minha área administrativamente, né, na parte ali de secretaria. Minha área sempre foi essa, trabalhei em comércios, trabalhei em N lugares, mas nunca como Libras. Sou formada em petróleo e gás, ó, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sou formada em licenciatura em Química, que também tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, trabalhei como gerente, é uma área bem ampla da minha vida, mas tudo isso hoje eu vejo que se encaixou perfeitamente para estar onde eu estou. Todo o conhecimento que eu adquiri no decorrer da minha vida, né, está me auxiliando em tudo aqui, principalmente para transmitir a palavra. E tem quanto tempo já que você está... Olha, que eu estou como intérprete, espera lá quando assim já acaba denunciando a nossa idade, né? E tem que tomar cuidado Tem com que tomar certas cuidado com informações. algumas informações por aqui, mas na equipe de Libras já tem em torno mais ou menos de 8 a 9 anos. Na equipe de Libras do Manaim de Domingos Martins, como intérprete atuando
fora, em trabalhos, deve ter em torno aí de uns 6 anos, mais ou menos, que eu comecei primeiro no Maranhão, depois o senhor foi abrindo as portas para eu trabalhar em outros âmbitos, em outros lugares. Deixa eu fazer, e não precisa ficar com medo, vou fazer uma Não. pergunta pessoal aqui agora, Tudo Priscila. bem. Mas porque, obviamente, que quando a gente desenvolve um segundo idioma, e é importante que as pessoas entendam que é um segundo idioma. E vocês vão ver ao longo dessas 2 edições desse programa a diferença, inclusive, da tradução convencional, né, por exemplo, o inglês para o francês, o italiano, enfim. Mas é interessante que no desenvolvimento de um outro idioma, a gente interaja com pessoas falando o mesmo idioma, né? Esse mesmo segundo idioma, no caso. Uhum. Isso para quem estuda inglês, para quem estuda, né, outras línguas. Como é que você construiu esse desenvolvimento? Foi com as outras intérpretes ou os outros intérpretes, que nós temos irmãos nossos que também são intérpretes, você interagiu com o surdo propriamente dito? Como é que você construiu essa capacidade, eu vou usar a expressão fluência, Sim. né, Uhum. em Libras, nessa sua história? Olha, pastor, no começo, quando eu fui para a oficina, que o senhor mandou, fiz a oficina mais ou menos, porque era sempre aos domingos, e quando eu chegava no domingo do Manaim, que eu trabalhava já no Manaim de Domingos Martins, trabalhava em outras equipes, trabalhei na HL, que é o Hospedagem e Limpeza, hoje eu acho que está com o nome de Acolhimento e Limpeza, e trabalhei na cantina. Então, quando eu descia do Manaim, eu estava morta, cansada. No domingo eu não ia para aula. Aí um domingo eu ia, aqui outros 2 não, fiquei mais ou menos assim. E aí depois o senhor me tirou tudo e mandou ir fazer o curso fora. Falou, vai, tirei tudo. Tirou trabalho, faculdade, que eu estava ainda fazendo. Tirou o Manaim por um tempo. Falou, vai que sua passagem eu dou conta. E realmente dou conta da minha passagem. No último dia o senhor me restituiu tudo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu tinha um negócio comigo, não vou interpretar não, vou dar assistência. Não quero ser intérprete, vou dar assistência. Mas eu não tinha esse contato. Eu não tinha um amigo surdo e as minhas amigas, elas sabiam Libras, né? Eu já tinha algumas amigas que já eram intérpretes, só que a gente não conversava por sinais. O que eu fazia? Quando o senhor começou a falar comigo, isso foi um tempo depois que passou a oficina, quando o senhor começou a falar comigo que ia me levar para o Mané de Domingos Martins, aí eu entrei em pânico, entrei em parafuso, eu falei, não vou interpretar lá para cima para 2.000 pessoas olhando para minha cara, não vou fazer um negócio desse. E aí eu comecei, fone de ouvido, na época não existia YouTube, né, com os canais. O que eu fazia? Eu perturbava os meninos da projeção, que eles nem me conheciam direito, mandava mensagem não, era e-mail, mandava e-mail, por favor, manda para mim o drive das aulas do seminário. Aí eles mandavam para mim, eu baixava o meu telefone, botava o fone de ouvido. Na minha casa até o trabalho era umas 2 horas, pelo menos. Então, lá de casa até aqui era 2 aulas do Manaim. E eu vinha interpretando dentro do ônibus. Direto as pessoas ficavam olhando para minha cara, tipo, o que essa menina está fazendo? Que ela assim tá que interpreta. Então, a prática, ouvindo, eu via palavras, eu ficava fazendo datilologia. Aí eu via a placa do carro, cada carro que passava eu fazia uma placa diferente. E aí eu ouvia um louvor e eu começava a interpretar. Até que um dia eu na rua andando, interpretando louvor, aí a mulher parou, me cutucou assim, parei no sinal, porque o sinal estava fechado. Aí ela me parou, ela falou, o que você está fazendo? Eu tirei o fone e falei, quê? Ah, o que você está fazendo? Eu falei, estou praticando uma língua, estou interpretando. Ah, você está passando a doida na rua, andando desse jeito? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tinha essa prática, e foi assim que o Senhor foi me fazendo entender a fluência. Mas a fluência mesmo foi quando eu entrei na comunidade surda. Foi quando eu comecei a ter contato com a comunidade surda. E lógico que a maioria das partes, quando eu fui para o Mané de Domingos Martins, quando eu cheguei lá em cima que eu vi a dificuldade que é da questão das aulas, da tradução das aulas do seminário, eu falei, Senhor, vamos lá. Cheguei na minha casa, ajoelhei e falei, eu não sei isso, não sei isso, não sei isso. Não tenho imaginação para isso, não consigo fazer classificador, que é um dos parâmetros da língua. Eu não consigo interpretar naquela velocidade, não dá para mim. Hoje eu já tenho que reduzir, que o pessoal fala que eu interpreto muito rápido. E aí o Senhor começou a me ensinar, ele me visitava em sonhos e me ensinava. E normalmente, naquela semana do seminário, eu dormia, o Senhor me visitava em sonhos, me ensinavam sinais em Libras,
E quando eu ia para o Maranhão, era a aula que eu ia fazer. E aí coincidia com o que o Senhor já tinha me Mesmo. ensinado. Então, em muitos momentos, o Senhor, em muitos momentos, eu parecendo uma doidinha na rua, interpretando sozinha. E aí, de fato mesmo, quando eu também entrei na comunidade surda, que aí contato com o surdo você aprende muito. Vamos seguir, Vamos Daniel? seguir para a primeira pergunta aqui, diretamente do estúdio. A Paz do Senhor, pastor Josias, Paz do Senhor, Priscila. Me chamo Tainara, sou da igreja do 13 de Maio, em Viana, aqui no Espírito Santo, do pastor Alcilésio. E a minha pergunta, Priscila, é: o tradutor, intérprete, ele precisa de uma formação específica ou basta saber Libras? Então, é uma pergunta muito polêmica, né? Porque tem os sinalizantes, que são as pessoas que sabem Libras, mas não tem nenhuma formação. E tem o que estuda, que está ali, que é o tradutor. A Libras, ela é uma língua, como qualquer outra, como o pastor Josias mesmo disse, né? O inglês, o francês, ela é uma língua, ela tem sua gramática, ela tem toda a sua forma de como trazer, e ela é uma língua 3D, porque a gente sai de uma língua oral, uma língua 2D, nós vamos para uma língua 3D, que é visual. Então, tudo que eu estou ouvindo, a intérprete aqui, ela está trazendo para o visual, para o surdo entender. É um pouco mais complexo, porque a gente vai utilizar muitas partes do nosso cérebro. E isso demanda estudo, demanda formação. Para você ser um tradutor e intérprete, você precisa sim ter uma formação. Existe a Faculdade de Letras Libras, existe também o ProLibras, quem fez no passado, hoje em dia não existe mais, que era uma prova que te dava apto para ser tradutor e intérprete, como se fosse uma certificação que você pode ser um tradutor e intérprete. E hoje também tem cursos técnicos que a pessoa ela vai fazendo e tem as especializações. Ah, que nem eu sou formada em licenciatura em Química, mas eu tenho uma especialização como tradutor e intérprete, porque eu não fiz a Faculdade de Letras Libras, mas eu tenho essa especialização. E aí, de acordo com o que você vai fazendo, você vai também se especializando em algumas áreas. Fiz cursos de especializações voltada para a área jurídica, porque trabalhei numa faculdade de Direito que a surda estava fazendo faculdade de Direito. Então, precisei entender um pouco mais a sinalização voltada para tal. Então, tem esses cursos específicos da área da saúde, área da educação. Então, nós vamos fazendo essas especializações também. Então, eu sei Libras, eu sou tradutor e intérprete? Não, você é uma pessoa que pode ser bilíngue, sim, porque você sabe duas línguas, mas o profissional, o tradutor e intérprete, ele precisa ter uma formação, passar por uma experiência e ter uma certa fluência também. Muito bem. Vamos Muito bem. seguir? Vamos seguir para o segundo jovem aqui com sua pergunta. Apareceu o pastor Josias, Priscila, me chamo Moisés, sou da igreja de Primavera, no município de Viana, do ministério do pastor Silésio. E a minha pergunta é: o intérprete precisa traduzir literalmente o que está sendo dito, ou ele pode fazer algumas adaptações para poder melhorar um pouco o entendimento dos irmãos? Uma ótima pergunta, Moisés. Existe até uma discussão, né? O intérprete tem que ser neutro e ser fiel àquilo que está sendo dito. Só que o que poderia ser a fidelidade de uma tradução se a gente tem duas culturas distintas? Se eu falo bem, se nós estávamos até conversando antes com a Estela ali, se eu falo bem assim, na aula de Moisés, né? Os meninos não poderiam se manter vivo. Aí a sinalização poderia ser menino, criança, não pode viver. Mas não pode viver o quê? Não pode viver aonde? Não pode viver por quê? Na comunidade surda, como é que ficaria a sinalização? Beber, matar, morrer, vai. Direto. Para nós, parece, meu Deus, mas para eles não, eles são diretos. Então, nós vamos fazer adaptações. É uma língua, ela tem a sua gramática. Normalmente vai parecer que a gente está trocando. Eu não estudo inglês, não sei inglês, mas parece muito semelhantemente com o inglês que troca em alguns momentos. Quem estuda inglês vai saber. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me perdoe, me corrigem, mas é basicamente isso. Mas nós não podemos perder o que está sendo dito. Vamos supor, eu estou falando sobre Cantares de Salomão e está trazendo um texto poético, porque o livro de Cantares de Salomão é totalmente poético, é um desafio para quem é tradutor e intérprete, porque a poesia do livro de Cantares de Salomão é uma poesia totalmente diferente de um Salmos, e isso para a gente, por ser visual, para quem é ouvinte, pode ser um pouco mais pesado, mas para quem é surdo, eu vou ter que fazer as comparações. Mas eu vou trazer aquilo que está sendo dito em uma outra fase, mas sem perder o seu significado.
Eu não sei se dá para entender. A gente vai ter que fazer sim as adaptações. E muito depende também do meu público-alvo. Eu sei que aquele surdo ele já é da igreja, ele já tem o conhecimento, ele sabe doutrina, ele sabe Bíblia, show de bola, perfeito. Eu posso ser até mais direto, de acordo com o que o pastor está trazendo, eu já posso levar de uma vez só. É transmissão aqui na rádio, eu tenho que pensar em todos os tipos de surdos. Surdo que sabe Libras muito básico, surdo que não sabe Libras, surdo que é super fluente, que também não quer só o básico. Então, a gente tem uma mescla de públicos que estão assistindo, que nós temos que nos preparar para isso. Então, quando chega um conteúdo que nós vamos gravar, a gente senta, abre, vê. Se é um conteúdo, um louvor de criança, nem sempre é muito fácil. Às vezes fala assim, Priscila, ensina aquele louvor, nasceu um novo dia. Eu tenho o pavor quando a pessoa fala, me ensina a nascer um novo dia. Não, não ensino, porque não dá para fazer nasceu um novo dia. Não dá, porque não é nascer, e também não é o sol nascer, não é isso. O que é nascer um novo dia? A gente vai ter que explicar sobre o que seria isso. É nascer um novo dia, uma nova oportunidade, o Senhor Jesus. Então, a gente faz essas adaptações, lógico, de acordo também com o nosso público e aonde nós estamos interpretando. É interessante, Priscila, e é uma coisa que eu aprendi porque já há quase 15 anos eu estou envolvido com o trabalho de vocês dentro da questão da comunicação no presbitério, das nossas, desde do satélite, um pouquinho antes ali, o sistema de videoconferência, para quem é mais antigo lembra, e essa abordagem linguística, isso aqui para você que está assistindo, que não sabe essa informação, que não a construção da oração, da frase, não é literalmente de acordo com a língua portuguesa, né? Não. Há, inclusive, uma história que eu ouvi das intérpretes quando eu cheguei aqui, que no chuveiro do Manaim, você tem ali a água, abra primeiro a água fria, depois abra a água quente. E o surdo entendeu que era abrir a água fria, fechar, depois abrir a água quente para tomar o banho. E ficou super quente. E ficou quente demais, quase se queimou. Então, em função dessa lógica da construção da frase, da gramática da língua portuguesa, que é diferente da abordagem feita para surdo. Exatamente. Vamos botar um exemplo. Davi foi guerrear contra os filisteus. O senhor fala bem assim, não, Davi venceu os filisteus. Isso no português está claro, certo? Mas se eu coloco isso numa sinalização, eu faço Davi venceu, eu faço filisteu, parece que o filisteu venceu Davi. Para o surdo, porque primeiro eu mostro o filisteu. Primeiro eu tenho que mostrar o grupo aqui. Esse é o inimigo. Davi estava aqui, ele foi. Então ele foi, pum, ele acabou, ele venceu. Agora se eu faço o contrário, parece que o filisteu que foi lá e derrotou Davi. Então a gente tem essa estrutura que é necessário de acordo com a gramática e fazer essas adaptações. Fácil não é? Isso nos ajuda a valorizar ainda mais esse trabalho de Libras. Bom, a gente vai ter uma participação agora que vem do Rio de Janeiro, da igreja de Itanhangá, no Rio de Janeiro. E quem vai fazer a pergunta é o jovem Cláudio Gabriel. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Cláudio Gabriel, congrego na Igreja Cristã Maranata de Itanhangá, localizada na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro, cujo ministério é do pastor Jorge Feitosa. Eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos. O que fazer quando o pregador ele fala muito rápido? Amém, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para os nossos irmãos aí em Itanhangá, no Rio de Janeiro, a igreja de Itanhangá. Muito bem, Priscila. E aí, quando o pregador fala rápido demais, fazer o quê? Olha, pastor, é um desafio. E eu falo assim, né? Eu falo rápido também, eu também sinalizo rápido, mas é um desafio porque, por muitas vezes, o pastor ele vai falando, vamos supor, no seminário, EBD. Aí o pastor estava falando sobre o sacerdote, aí fala sobre o Senhor Jesus, seu nosso sumo sacerdote, da linhagem de Melquisedeque. Todo mundo entende, certo? O surdo, quem é Melquisedeque? O que é Melquisedeque? Aí ele trouxe até uma fala. Ele não teve início nem fim, mas por quê? Não tem genealogia dele na palavra, né? Não quer dizer que ele veio do nada, só não existe a genealogia dele na palavra, da onde ele veio e para onde que ele vai. Só existiu Melquisedeque. Mas como é que eu explico para ele, se eu faço literal, início e fim, e de repente, aí o pastor já está falando lá na frente outra coisa. Aí eu estou aqui tentando interpretar Melquisedeque ainda.
É um desafio, mas é o que nós estávamos falando da pergunta anterior, as adaptações. Uma coisa que o tradutor-intérprete tem que ter, ouvido bom e guardar o que está sendo dito. Na última EBD lá no Manaim, que foi sobre as vestes sacerdotais, enquanto o pastor estava explicando sobre a parte de cima, que tem os nomes aqui das tribos, aí tem aqui os nomes das tribos, eu estava tentando explicar isso aqui, ele já estava na romã, no sino lá embaixo. E eu tendo que guardar as informações tudo aqui. Quando eu terminasse aqui, perguntei todos os outros. Entenderam? Entenderam porque eu estava no presencial. Entenderam? Entenderam? Não entendeu? Voltei de novo. Assim, assado. Entendeu? 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 Todo mundo entendeu? Agora vamos para o cinto. O cinto entendeu? Entendeu? E o pastor já tinha ido. Então, é guardar o que o pastor está querendo dizer, não perder as informações e tentar acompanhar. Ah, Priscila, eu não consigo acompanhar no mesmo ritmo, não tem problema, mas pega o contexto, o que está ali naquele contexto? Ah, está explicando sobre as vestes? Eu não vou conseguir seguir cada palavra daquilo ali, mas depois eu vou fazer uma construção de um texto em Libras para que ele entenda o que está sendo dito. Então, a estratégia é você ter boa memória, que isso aí é uma operação do Espírito Santo na minha vida, porque minha memória é péssima, é só na hora mesmo que o Senhor nos dá uma bênção. Imagina se fosse boa, hein? É ter uma boa memória e saber como trazer isso, mas é um desafio. Eu tenho certeza que as irmãs que estão interpretando hoje aqui, depois elas vão falar comigo, fala mais devagar, por favor, porque eu falo rápido. De certa forma, dentro de uma experiência de tradução simultânea, mesmo para um idioma só falado, que é o caso do que nós comentamos aqui, os desafios também existem, sendo que você usou uma expressão interessante, Libras é 3D. Sim. Então não é simplesmente você falar. Eu imagino que quem trabalha com tradução simultânea também vai se colocar em determinadas situações onde ele tem que fazer uma adequação de uma expressão que é falada em português, né, para que quem está ouvindo possa compreender, inclusive dentro da cultura da pessoa. Sim. Mas quando você traz isso para a realidade de Libras, complica um pouquinho, né, não é tão simples assim fazer essa tradução. Vamos seguir então com o programa? Vamos seguir para a última pergunta aqui no estúdio. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias. A paz do Senhor Jesus, Priscila. Eu sou Gabriela. Eu sou da cidade de Viana, aqui na Grande Vitória, né, no Espírito Santo, da igreja de Marcílio IV, do Ministério do Pastor Almer. E a pergunta hoje é: como nós podemos interpretar termos complexos de palavra que não tem um sinal específico? Olha, é puxado, tá? As perguntas também é puxado para explicar aqui hoje. É isso aí. Ó, palavras que não têm sinais. Aí a gente fala assim, faz a letrinha na mão. Tem gente que fala, faz a letrinha na mão. O que é datilologia? Que é quando eu faço, posso supor meu nome. Meu nome é Priscila. Datilologia, meu nome, Priscila. Perfeito. Isso aqui é o empréstimo linguístico do português. Isso não é Libras. Isso é uma coisa, quando eu não sei, eu jogo uma datilologia. O surdo vai saber? Não sei também, provavelmente não. Ele também vai olhar e falar, esse nome o que é? Pode ser que ele não consiga compreender. Mas tem uma parte da Libras que são os classificadores. Priscila, eu não sei o que é um junco. A mãe de Moisés foi lá e fez um cesto de junco e jogou betume. Mas o que é junco? O que é betume? Não sei. Não tem sinal para junco? Não tem. Não tem sinal para betume? Também não tem. Mas eu sei que é um cesto. Eu sei de que provavelmente foi feito de algum material artesanal. Então eu posso fazer umas folhinhas, vai costurando as folhinhas, junta, faz um cesto, aí juntou um cesto, aí você fez um cesto. Esse cesto aqui, se botar, vai afundar, vai cheio de água. Não, passa um negócio preto. Como é que é o betume? Não lembro. Não sei se ele era mais espesso, ou se ele era mais duro, igual um picho, não sei. Eu sei que ele era preto, porque o petróleo passava do lado ali e ia. Então, a gente faz essas adaptações, utiliza muito do classificador. Precisa não ser o sinal de maná. Caiu maná do céu. Mas você sabe que é maná? Sei o que é. Pão caiu do céu. Então você faz pão. O pão caiu lá do céu, foi lá e pegou. Faz o pão, não tem problema. Existe sinal para maná? Existe, mas na hora eu não lembrei. Então vai adaptando da melhor forma possível. Os classificadores é ótimo, porque é criar uma imagem ali visualmente.
O mais difícil é imaginar, é trazer a imaginação, pensar naquilo lá e colocar tudo isso dentro de um espaço neutro ou do seu corpo que muitas vezes vai ser necessário utilizar. Muito bem. Priscila, que tanto de informação é essa? E a pergunta que fica é por onde que a gente começa a aprender Libras? Porque é muita coisa, pastor, não dá para Vamos fazer uma coisa. Priscila, eu sempre digo uma coisa, esse programa tem uma coisa horrível, é que ele tem que acabar. Né? Isso é triste. E o nosso tempo já está estourado. Essa pergunta que você fez agora vai ficar para a semana que vem. Então você que está nos assistindo já sabe, a gente começa com essa pergunta. Como é que a gente faz para começar? Não perca. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, pastor, agradecemos também a participação da Priscila e até aqui que você nos acompanhou, você que até agora não deixou o seu like, até agora não comentou, peço que, por gentileza, faça disso, compartilhe também para os seus grupos de amigos, grupo da igreja, e tenho certeza que Deus tem uma bênção e vai alcançar a todos. E eu gostaria de mandar um abraço também para a equipe de produção, a Estela e também para a Raiz. Muito bem. E Daniel, que claro, compõe essa equipe de produção. A vocês, queridos, alegria tê-los aqui. Deus abençoe, voltem sempre. Para você que está em casa, eles são de Viana. Viana fica aqui na Grande Vitória. Para quem já veio aqui para o Manaim, vem de avião, desembarca em Vitória, vem de ônibus, desembarca em Vitória, ou vem de carro, passa ali por Cariacica ou por Vila Velha, enfim. Quando você começa a subir para o Manaim, ali fica Viana. Então você já sabe exatamente, geograficamente, onde é que fica o município de Viana, e os jovens nos deram o prazer e a honra de vir representando o grupo de Viana. Deus abençoe vocês, um abraço para os irmãos ali em Viana. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição desse programa. Já foi falado algumas vezes, curta, comente, compartilhe, é isso mesmo, são os 3 Cs que a gente faz. E se está na programação da TV Manaim, através do sistema multiplataforma, continue com a gente. Na sequência, mais um novo programa que vai ser certamente uma bênção para a sua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor.